Boa noite, boa madrugada a todos. Agora são 2h17, sexta-feira, 22 de maio de 2020. Eu quero falar um assunto aqui, as pessoas têm comentado bastante e às vezes diverge, né, a opinião ao querer de Deus sobre a vida do ser humano. Muitos falam que o homem é livre, né, de escolha para querer ou não atender ao propósito de Deus, aquilo que Deus determinou. E, vamos assim dizer, o livre-arbítrio, né? Mas será realmente que temos o livre-arbítrio? Se Deus assim ordenar que nós façamos algo, nós temos o direito de não querer fazer algo que Deus quer? Será que Deus respeita? Será que a nossa opinião é mais soberana do que a vontade de Deus para realizar tal atitude ou não? A palavra de Deus fala que a palavra de Deus não volta vazia, né? E também os planos de Deus não se frustram. O que eu acredito nisso? Eu acredito que o que Deus determina, isso se concretizará, queira o homem ou não. A citar vários exemplos, né? Em próprio Jonas mesmo, né? A história de Jonas que todos conhecem. Ele não quis, ele resistiu, mas o destino foi alcançado. O destino que Deus quis que ele fosse, isso realizou. Ele não queria para aquele destino, mas independente do que aconteceu, se o caminho foi mais longo e mais arriscado, não interessa. O importante é que o destino que Deus queria que fosse, isso aconteceu. Então já cai por terra que Jonas não teve o direito de decidir sobre a vida dele o que ele queria, né? Assim como Paulo também, né? Paulo foi perseguidor dos povos de Deus, no entanto era instruído, era conhecedor da palavra, e mesmo assim perseguia. E quando Jesus apresentou perante ele, ele quis relutar. E o próprio Deus fala, né? Deus e Jesus, que os dois são as mesmas pessoas. Duro é para ti resistir. Por que é duro? Porque com certeza você não vai vencer. Essa tua resistência não vai te levar a nada, só vai só te ferir. Fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Quer dizer, aguilhões, em comparação para a nossa atualidade de hoje, né? O que quer dizer, eu vim a ser essa palavra. E depois, se você tiver um tempo, possa ver e pesquisar também, né? O que quer dizer essa palavra. Então, Deus alerta ele sobre esse assunto, esse tema, falando que duro será para ti, filho. Não adianta você ser cabeça dura de querer lutar contra Deus, contra o propósito de Deus e quanto à ordenança de Deus. Porque nunca você será o vencedor dessa tua escolha. Sempre Deus. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ler aqui aos Colossenses 1. Vou ler do 15 ao 17. Que fala assim: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está falando de Jesus aqui, né? Da grandeza dele junto com Deus lá, na glória, o trono de glória lá nos céus. E o que vocês têm muito questionado, a oposição a essa linha de raciocínio, é que se tudo que Deus ordenar o homem não tiver o livre-arbítrio, seremos robôs, né? Que eu uso muito essa palavra, seremos então robôs ou marionete de Deus.
Nós não temos escolha própria nem domínio próprio. Então, eu vou falar de uma pessoa aqui que tem todo esse poder, toda essa autoridade, morando com Deus, tendo a glória, tendo o poder sobre ele. Se existir uma pessoa que de fato poderia questionar em relação se roubou ou não, seria Jesus. Porque Jesus sim, né? Jesus não pecou. Jesus estava na glória, no seu trono no céu, foi destronizado, pagou uma culpa que não tinha nada a ver com ele. Você imagina a sua situação, digamos que eu devo no banco aí, e eu pego o seu documento para você assumir esse débito meu. Será que você é capaz de fazer isso? Sem culpa nenhuma, ou até mesmo ser preso? Não, cumpre a pena aí de 10 anos aí, em meu nome. Eu cometi o delito, só que você se oferece a ficar na prisão pelos erros que eu cometi. Será que você teria a capacidade de fazer isso? E Jesus fez muito mais. Então quero que você analisa bem, pessoal. Analisa bem o que a Escritura diz a respeito disso. A respeito do que Deus determina. E é sério vocês contestar certas coisas que estão na Bíblia. Às vezes vocês talvez querem antecipar as suas interpretações, mas não pode perder o contexto do que a palavra de Deus fala, a alternância de Deus. Se nós pensarmos assim, igual vocês falam, de sermos robôs e sermos assim controlados por Deus, se vocês pensarem assim dessa forma, então o que diz de Jesus? Jesus que poderia questionar isso, se fosse questionar, né, o que ele não fez. Então, é de se pensar. Eu vou dar continuidade aqui, ainda em outros versículos, para vocês compreenderem como Jesus foi obediente na ordenança a respeito de sem questionar. Nós muitas vezes questionamos, né? Um simples fato de dizer assim, que nós não termos escolhas, nós somos pecadores humanos, somos servos, nós não somos Deus, igual Jesus é. Nós somos servos para servir. Se a nossa função é servir, que direito nós temos de questionar ao nosso patrão, que é Deus? E isso nós fazemos, questionamos. Ah, não quero fazer assim como tu quer. Você não pode ordenar sobre a minha vida porque eu tenho um livre-arbítrio. Quem disse que eu tenho um livre-arbítrio? Se eu sou servo. E se eu questionar isso a Deus, eu estou sendo rebelde contra a posição de Deus, né? Então, gente, vamos analisar realmente, tirar exemplo de Jesus. Se nós tirarmos o exemplo de Jesus, você acha que Jesus veio de boa vontade? Jesus queria? Jesus até implorou a Deus, se sim fosse possível, que tirasse aquele cálice, aquela angústia, aquela agonia que ele estava sofrendo. Ele não queria aquilo, mas aceitou. Ele ali teria todo o poder de rejeitar, né? De questionar o próprio Deus, dizer assim, não, eu não fiz nada. Mas não. Ele falou assim, não, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, que cumpre-se o teu desígnio. Vou dar continuidade aqui para vocês entenderem o plano de Deus e como Deus assim o tratou. Muitas das vezes também, vocês lembrando aqui, vocês questionam, né? Que Deus não poderia ter feito tal coisa para nós, né? Deus não teria amor. Se Deus assim não nos considerasse com respeito ou tudo mais, se viesse castigo sobre nossas vidas, que Deus de amor é esse? Né? Então quero que vocês pensem comigo e me expliquem esses versículos aqui que eu vou citar aqui para vocês acompanharem, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos abrir em Isaías 53, 2 e 3, né? Para nós entendermos, depois vamos ler o mesmo versículo 53, mais o 10. Qual era o plano de Deus? Qual era o objetivo de Deus nisso aí, né? Por que Deus queria fazer tal coisa? Vamos ler aqui em Isaías 53, 2, versículo 2 e o 3, né? Porque foi subindo como renovo perante ele,
e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos. E como um de que os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O que quer dizer esse versículo aqui? Você imagina uma pessoa vinda de uma família pobre. Até hoje sofremos esses preconceitos, né? De classes sociais, níveis sociais, culturas, tudo mais. Mais na frente, algumas pessoas indagam sobre Jesus, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. Né? Então as pessoas já tinham um preconceito grandiosamente a respeito de Jesus. E outros também falavam a mesma coisa, né? Não é esse o filho daquele carpinteiro? De José? Então, quer dizer, que moral tem esse homem? Mas foi assim que Deus quis que ele fosse. Deus poderia muito bem ordenar que ele viesse de grande glória, né? Como rei entre os talvez saduceus, os fariseus ali, entre toda aquela cúpula da alta elite da sociedade. Poderia muito bem Deus, se assim quisesse. Mas não, Deus quis que ele viesse da família de uma cidade bem remota, cidade pequena, desprezada, sem nenhum recurso econômico, sem nenhuma aparência, homem sofrido de trabalho. Quer dizer isso aí, porque desde novo ele trabalhava, ajudava o pai. Eu tive uma infância muito difícil também. Desde os meus 12 anos de idade, eu mesmo já era responsável pelas as minhas despesas pessoais, né? Porque a situação não era tão boa e meu pai não tinha, às vezes, condições para suprir todas as necessidades da casa. Então, eu tinha a obrigação de assumir o compromisso de manter as minhas despesas pessoais. Então, e não era fácil para mim, que eu via assim as pessoas de outras classes social, né, brincando ali na praça aos domingos, e eu vendia até picolé na rua. E aos domingos eu aproveitava essas pessoas que estavam se divertindo, as crianças, para eu vender para essas pessoas. E aquilo lá doía muito meu coração, porque eu falava, poxa, como eu queria estar aqui brincando junto com eles, né? Não, eu estava trabalhando ali, eu tinha a obrigação de trabalhar para ter algum dinheiro para assim me manter. Então, com certeza, nas vistas deles ali, eu era uma pessoa rejeitada, né? Discriminado, não podia ter uma bicicleta. Eu ficava só admirando eles terem e passeando ali na praça, um skate. Eu nunca tive isso na minha vida. E era meu sonho, mas esse sonho nunca foi realizado. Imagina Jesus, voltando para Jesus, sofreu muito mais, né? Que ele veio, não tinha aparência, nem formosura. Aqui fala assim que era uma pessoa que todos queriam esconder o rosto de vê-lo, né? Era desprezado e humilhado por todos. Por que Deus fez isso, então? Será que você questiona isso de Deus? Você questiona da sua vida, né? Que Deus não pode fazer tal coisa por você aprova. Que Deus é amor e Deus não seria injusto de fazer isso com você. E por que fez com Jesus? Você já pensou nisso? Já parou para pensar? Vamos ver no versículo 53:10 o que Deus fala. Ainda mais aqui, é Deus falando. Ó. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Olha só. Era do agrado de Deus que ele fosse moído. Tem lógica humana para nós explicar isso? Não tem, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus é soberano. É Deus que faz. E por que você questiona? Por que você ainda fala que Deus não pode fazer tal coisa com você? Porque Deus não pode escolher um vaso de honra e um vaso de desonra, como falar em Romanos 9, né? Porque Deus amou, Deus não pode fazer um vaso de desonra, não. Você só vê um lado da história. Abre o olho vocês têm que ver os dois lados, falar como é a palavra de Deus. Muitas vezes, será que esse versículo aqui, vocês pulam? Está falando claramente, né, o objetivo que Deus queria. Você vai lá para a terra, vou tirar dessa glória, como eu falei lá em Colossenses 1:15 ao 17, onde fala tudo que Jesus tinha, né? A glória que ele tinha lá com Deus. Deus destronizou ele, tirou ele do trono, falou, não, você vai para uma família lá humilde, paga um preço que não é seu,
mas você vai ter que fazer isso, sem questionar. Jesus fez. Você vai sair de uma família desprezado, de uma cidade onde o povo não tem valor nenhum. Você não vai ter aparência alguma. Você vai ser rejeitado e me agrada que você seja moído. Será que você pode explicar isso? Então vamos pensar, pessoal. Deus é soberano sobre todas as coisas. Homem nenhum pode mudar o que Deus determina. Vamos continuar aqui no versículo de Filipenses 2, 7, 8, para dar continuidade a esse raciocínio. O que diz aos Filipenses 2, 7, versículo 7 e 8? Como foi a resposta de Jesus? Será que Jesus questionou igual vocês fazem? Olha só o que fala o versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Vocês já sabem a história, né? Como é que é a morte de cruz. Que é uma das mortes mais terríveis, mais dolorosas que existe. Então, se alguns não sabem ainda, então pesquise, vocês vão ver. Esse foi Jesus. Se humilhou, tornando-se servo. Não, deixa minha glória, você servo. Quem é o humano que faria isso? Você é dono de uma empresa. Qual é o empresário aqui na Terra que fala assim, não, vou dar minha empresa para a pessoa necessitada. A partir de hoje eu não quero mais. Será que você faria isso? Se desprendia dos seus bens materiais, do seu carro importado. Você não sabe de uma? Eu vou doar esse carro. Eu vou vender esse carro e dividir esse dinheiro tudinho aí para as pessoas carentes. Mas Jesus fez. E lembrando, de novo, Jesus era o único que poderia questionar Deus por não haver pecado e por ser semelhante a Deus. E por estar com Deus no trono, pode dizer, não, eu não quero sair daqui não, eu não vou morrer por aqueles lá. Aqueles lá teve sua chance na terra e não foi obediente. Para que eu vou morrer para redimir essas pessoas? Poderia, mas não, ele veio. Vou me tornar como servo, né? Vou agradar a Deus. Então, gente, vamos pensar de novo. Vamos rever os nossos conceitos. Continuando aqui para terminar, é o mesmo questionamento que vocês fazem, né? Ou esse mesmo questionamento de não entender qual é o plano de Deus. Muitas vezes vocês fazem sim. É difícil vocês assumirem, mas os que fazem, né? De não aceitar certa situação e quer contornar. Isso aconteceu aqui com um dos discípulos de Jesus, né? Quando Jesus começou a falar dos planos que Deus tinha para a vida dele, o discípulo não entendia, não. Muitas vezes também vocês não entendem o que Deus tem, o plano para as suas vidas. Vocês questionam a Deus, por que isso? E vocês nem aceitam, né? Na verdade é essa, vocês não argumentam, não aceitam que Deus pode fazer tal coisa assim se Deus quiser, né? Porque Deus é amor, Deus não pode fazer tal atitude, mas vocês não sabem o futuro, o que isso pode depois se tornar, se converter. Qual o objetivo de Deus hoje estar fazendo isso para no futuro vocês terem? Mas vocês não falam assim. Vocês vão fazer igualmente esse discípulo aqui que eu vou falar agora, né? Que se encontra em Mateus 16, 21 a 23. E o que é que Jesus fala sobre isso? Eles não conhecem, eles não sabem, né? Por isso que fala. Vou falar de Pedro aqui, né? De Pedro que falava que morria por Jesus, tudo mais, né? Andou com Jesus ali, teve sua experiência com Jesus por um longo tempo. E quando Jesus foi falar sobre a ordenança de Deus e a missão dele, Pedro não quis mudar, né? Quis mudar a história. A verdade é essa. Quis mudar o que Deus havia determinado que assim o fizesse. Então vamos ler? Comprovar aqui na Bíblia? Vamos lá, pessoal. Mateus 16, 21 ao 23, que fala assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos
que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí no 22, Pedro questionando igual vocês fazem. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum isso te acontecerá. Você imagina uma situação dessa? Né? Talvez pensaria assim a mesma coisa. Pedro estava pensando assim: nossa, Deus não vai fazer isso. Deixar você morrer, mandar você morrer para a morte, ir para a morte, compadecer entre as anciões? Não. Tenha dó de ti, Jesus. Isso não pode ser de Deus, não. Deus é amor. Deus não faria isso. Não faria isso nem conosco, que somos pecadores. Vai fazer contigo, que é o filho dele? E aí? Aí o que é que Jesus fala? No versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, pessoal, é isso que nós temos que estar atento. Saber o que Deus determina, Deus assim o faz. Sem murmuração, aceita o que Deus determina para a sua vida. Para não ficar longo esse meu vídeo, então vou finalizar aqui. Vocês têm todo direito de comentarem. E Deus possa abençoar a vida de vocês. Em Cristo Jesus.